Gente, boa noite ou bom dia, não sei que hora você vai assistir isso daí. Quem fala aqui é Daniel da Ielo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Na semana passada a gente estava lá em São Paulo, fizemos um podcast muito legal com o João ali da Ambev. A gente tinha programado dessa vez de fazer o podcast com a Bárbara, e a Bárbara trouxe um penetra aqui pra gente. Vim de intruso. Veio de intruso. Mas, Miguel, seja muito bem-vindo. Bárbara, muito feliz de você ter aceitado o nosso Obrigada. convite. Vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, por favor. Então, meu nome é Bárbara, né? Eu tenho 26 anos. Eu sou engenheira de Minas e ingressei aí na Vale através do programa de trainee em 2020. Aí já tô fazendo aí quase 2 anos e meio de Vale, né? Eu, assim como a Bárbara, também entrei pelo programa de trainee na Vale em 2021. Eu ainda sou trainee. Sou o Miguel, tenho 27 anos, sou engenheiro de produção. Miguel, você hoje está participando do programa de trainee para contratar trainees para Vale, é isso, né? Exatamente, eu estou trabalhando no RH, na gerência de recrutamento e seleção, e uma das iniciativas que a minha área trata ali é justamente o processo seletivo do programa de trainee. Eu deixo de ser trainee agora no final do ano, na virada de outubro para novembro, e até lá ainda você, mas eu fico por conta ali, junto com outras pessoas, obviamente, de tocar o processo seletivo do trainee. Tá vendo, né, gente? Nós trouxemos aqui a fonte para pegar as informações, lógico, né? Nosso objetivo aqui é trazer algumas dicas para esse programa de trainee da Yellow, falar um pouquinho da vida de trainee, como que entra, o que que muda, né? A gente vai passar por isso, mas se a gente puder dar umas dicas na Vale, não tem problema também não, tá, Miguel? Ótimo. Em casa. Vamos lá, o que eu tiver para falar, a gente vai falar. Legal, gente. Bom, a gente preparou aqui uma pauta para a gente conversar um pouco. Eu queria ouvir primeiro de vocês, assim, e eu sei que vocês participaram de processos diferentes, né? Mas como que foi o processo? Como é que você se candidatou? Aonde você viu a vaga? Qual que foi o friozinho na barriga que você teve que você não teve, né? Essa parte toda. Podemos conversar com você, Bárbara? Podemos. Então, eu vi a vaga logo quando eu tava me formando, né? Ali no final de 2020. E final de semestre de quem tá formando é uma loucura, né? Tem ali TCC para entregar, tem as matérias que você tem que passar, então é um último semestre ali que o nível de ansiedade tá super elevado e você ainda não sabe se você vai ter uma oportunidade ali, CLT depois que você formar, então a ansiedade aumenta ainda mais, né. E os programas de trainee, assim, no geral, dentro da UFMG, onde eu me formei, eles já são muito bem, assim, divulgados, assim. Então eu fiquei sabendo pelo programa por conta de bate-boca, assim, com colegas de sala, assim, eu tive outros colegas que se inscreveram, que passaram junto comigo também. Então foi nesse momento ali que eu acabei me inscrevendo, né. E aí me inscrevi não só para o da Vale, mas como para outros processos de trainee, porque eu via o trainee como uma porta de entrada muito positiva, principalmente porque, assim, lendo os escopos de todo o processo, eu via que eu ia ter uma visão global do negócio ali, da empresa. Independente de qual fosse a empresa, assim, eu via que se eu visse, assim, de cima o negócio da empresa, eu ia conseguir ter uma noção de onde eu queria estar, assim. Isso com certeza iria contribuir para eu ter um plano de carreira, assim, mais sólido, assim. Aí foi que eu Legal. E a Vale era um objetivo seu de carreira, uma empresa que você admira? com certeza, assim, eu fiz engenharia de Minas, né, então a Vale é a maior mineradora aí do mundo, né, então com certeza era algo que eu almejava. Apesar de antes do trainee eu não ter certeza se eu queria mexer com mineração ou não, assim. Hoje tenho certeza, depois que eu ingressei, mas antes do programa eu não tinha essa certeza, assim, por conta das experiências que eu havia tido antes. Então, Chegou a fazer estágio antes ou o trainee foi o eu seu fiz paracaídas de estágio. Eu paraquedas? fiz estágio, mas, eu fiz estágio numa empresa do ramo da mineração, mas não era uma empresa operacional, assim, e era uma empresa totalmente diferente, assim, da Vale, até hierarquicamente. Então, eu peguei outra percepção, assim, do que era mineração e eu ficava meio na dúvida: "Será que é isso que eu quero pra mim?" E, assim, eu tinha meus receios, assim. Então eu coloquei na minha cabeça: "Não, eu vou passar num processo de trainee independente de onde for", e acabou dando certo na Vale, graças a Deus, porque hoje eu tenho certeza que eu quero continuar a mexer no ramo da mineração mesmo. É. Um negócio pra você, tá, Bárbara? Eu também fiz inscrição no processo de trainee da Vale, quando eu tava formando. Eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, Mas assim. fala o ano pra Mas é gente muito aí. pouquinho. Não, não precisa, senão você vai fazer conta, engenheiro, pô. Ah, vou Me nada, pô. ajuda.
Mas eu fiz ali, se eu não me engano, foi 2011, 2012. Teve um programa de trainee muito bem divulgado da Vale. E aí, cara, nem, não passei, acho que nem da segunda etapa, foi terrível. Não, acho que eu não era pra mim. Mas eu falo que sempre foi pra mim. Eu lembro da faculdade, eu fiz engenharia também. Era um sonho participar do programa de trainee, assim. É, então, as grandes empresas, elas sempre tinham isso, né? Assim, olha, programa de trainee, você vai rodar por várias áreas, você vai ver tudo. E aí você vê um engenheiro hoje dentro do RH, acho que o trainee abre um pouco essa cabeça, né, Miguel? Não, abre demais. Eu vou falar a verdade. Se eu falasse que eu já pensei que eu ia trabalhar no RH alguma vez na minha vida, eu estaria mentindo completamente. Nunca foi um plano. Eu até durante o processo seletivo fui direcionado para o RH e não foi em momento nenhum uma decisão, uma sinalização da minha parte. E até na própria entrevista de emprego eu brinquei com ia virar meu chefe depois que estava me entrevistando, falei, ó, tô dentro do desafio, conta comigo, mas saiba que você está contratando alguém que não tem experiência nenhuma prévia nessa área, não. Então, vou pular de cabeça, mas não conte com nenhum conhecimento prévio, conte com a minha disposição para aprender e ajudar. Hoje você tá no time de recrutamento. Quando eu entrei na Vale como trainee, eu estava numa área que cuida de gestão de talentos, das Ó, iniciativas de transformação cultural da Vale e dos programas de desenvolvimento de líderes. E hoje eu estou na área de recrutamento e seleção, cuidando especificamente, não com a operação de recrutamento e seleção em si, mas com as iniciativas de marca empregadora da Vale, com um olhar de diversidade voltado para recrutamento e seleção e com o processo seletivo de trainee. é muito escopo também, né? É legal, é muito escopo, mas a gente está com um pessoal legal que consegue ajudar a gente ali no dia a dia. Legal. E assim, é, saiu recente, né? Empresas que as pessoas mais gostariam de trabalhar, né? A Vale estava no top 5, acho que muito. Ficamos em quinta esse ano. Era em quinto, né? No Carreira dos Sonhos da Companhia de Talentos, não é isso? Aí a Companhia de Talentos é super, assim, é referência mesmo no tema, né? Então a pesquisa deles é bem fidedigna e a amostragem é muito grande, né? Então é bem legal ver esse trabalho do time de recrutamento, do time de marca empregadora. E vocês estão sentindo isso hoje lá, Miguel, para a parte de gente procurando, inscritos, desde quando você entrou até agora, isso está crescendo, está aumentando? Como é que está o seu termômetro nisso daí? Olha, eu sou recente de Vale como um todo, né? Tem um pouco mais de um ano. E eu sou mais recente ainda nessa cadeira atual, cuidando dentro de recrutamento e seleção. Então, acho que eu tenho pouca propriedade para falar do que vem sendo feito nos últimos anos, mas sem dúvida a gente internamente na Vale tem tido um olhar muito forte para essas iniciativas de marca empregadora, como é que a gente pode dar visibilidade do que está acontecendo dentro da Vale para o público externo. A gente tenta transmitir algumas mensagens muito importantes também por meio dos programas que a gente chama de porta de entrada, que são os programas de estágio, jovem aprendiz, trainee, que são os programas que se comunicam de forma mais direta com o público que está na universidade, o que acabou de se formar, e que é um público muito importante, muito estratégico para uma empresa que quer ser atrativa no mercado. E eu acho que o resultado aí, por exemplo, o ranking da Companhia de Talentos e outros benefícios que a gente tem visto a Vale atingir recentemente é fruto de todas essas iniciativas que estão acontecendo. Eu sou suspeito para falar, assim. Acho o programa de trainee fantástico. A Yellow está completando 5 anos e, assim, foi um sonho. Nasceu lá atrás, né? O Gabriel tá aqui no estúdio, ele não vai me deixar mentir. Mas a gente já falou de trainee algumas vezes, mas a gente acho que nunca teve, primeiro, robustez para fazer um programa, Uhum. porque é muito complexo, né? Sim, Acho sim. que a gente tá hoje, a gente já fez isso para clientes nossos, então a gente está sentindo um pouco na pele. E você requer da empresa uma estrutura legal para receber o trainee, né? Vendo a Vale, eu imagino que a estrutura deve ser fantástico, né? Então, era assim, acho que você não cai lá de paraquedas, né? Tem todo um roteiro, não tem? As pessoas estão preparadas para te receber, né, quando você chega. Então, realmente é muito importante arrumar a casa antes, né. E logo quando você chegou, você já conseguiu perceber, assim, aonde eu tô, o que que eu vim fazer aqui? Ou foi meio um susto pra você, Bah? Então, meu primeiro dia, né, assim, pra começar, eu saí de Belo Horizonte e mudei para o Pará, né, então já foi uma mudança, assim, bem brusca na minha vida, né, não só na minha carreira, mas na minha vida. Então eu já comecei num cenário totalmente diferente do que eu tinha planejado no ano anterior, né, eu nunca imaginei que eu ia parar em Canaã dos Carajás, que é onde eu fiquei por 8 meses, né.
Mas, de fato, quando eu cheguei, assim, lá na Vale, a gente teve uma ambientação, então eu cheguei junto com outros trainees, e isso foi muito positivo, assim, porque você chega numa cidade sozinho, é mais difícil, assim, quando é sozinho do que quando é com outras pessoas, né? Então, chegar com os outros trainees foi muito positivo e foi preparada toda uma ambientação pra gente dentro do site, né? A gente conheceu as áreas, assim, e eu fiquei um mês rodando o site inteiro, assim, eu cheguei na minha área, mas eu fiquei um mês rodando todo o complexo pra conhecer as áreas operacionais, áreas de Sons D? manutenção, o S11D, Famoso Sons D. a maior mina de minério de ferro de alto teor do mundo. Então eu fiquei um mês, assim, rodando e foi muito bacana, assim, e vivendo essa experiência junto com outros trainees que haviam chegado comigo também. E foi muito positivo, assim, eu realmente cheguei numa área que estava preparada para me receber, assim, meu líder direto organizou tudo certinho, assim, para mim, organizou com as interfaces, né, para as interfaces também estarem, preparadas para me receber. E foi, assim, o meu primeiro contato com a Vale, foi numa mina gigantesca no meio da floresta amazônica. Esse que não, a maior, né? É. Apenas a maior. Aham. E assim, como é que você se sentiu? Primeira semana? Fala você mesmo, assim, você ligava pra casa chorando, como é que era? Não. Não, nada disso? Então, eu acho, assim, que eu fui muito com o coração aberto, sabe. Eu realmente não planejei que eu iria estar no Pará no ano de 2021, mas eu fui muito de coração aberto e eu acho que quando você vai aberto a novas experiências, isso muda totalmente o que você vive, assim, sabe. Quando você já vai resistente, assim, já vai colocando defeito, eu acho que você não consegue viver aquilo ali, tudo que você sempre viver naquele lugar. Então, eu me joguei, assim. Eu falei: Se é pra eu estar aqui, é porque eu tenho que estar aqui nesse momento mesmo". Então, tentei absorver ali tudo que eu pude nesse tempo, assim, né. Logo depois veio a pandemia, então mudou um pouco a rota, da programação, mas isso não interferiu, assim, na qualidade do programa ou nas vivências que eu deveria ter tido. Vivi, acho que tudo conforme planejado, assim. A área que você entrou a primeira ali no programa de trem é a mesma que você tá É hoje? a mesma área. Eu trabalho no Centro de Operações Integradas da Vale. Olha só. E, assim, apesar de eu ser engenheira de Minas, não tá muito ligado, assim, a nenhum escopo que a gente vê dentro da faculdade, assim, acadêmico, sabe. O COI, né, a sigla COI, Centro de Operações Integradas, é uma área de planejamento estratégico, assim. Então é uma área mais ligada à estratégia mesmo da companhia, com relação à produção, né, assim, desdobramento de estratégia, assim. Antes a Vale, ela tinha um foco muito local ali, né, e o COI vem para integrar tudo, assim, a cadeia produtiva do minério de ferro, ela é muito grande, né, ela não acaba só ali na mina, então tem mina, ferrovia, porto, do porto sai um navio que vai para Malásia, blenda o minério, chega na China, então o COI vê isso tudo e desdobra a estratégia olhando o todo, né, em vez de olhar o ótimo local, ele olha o ótimo global, o que que é o bom para a empresa. Você acha que, por exemplo, você entrou nessa área, fez o job rotation, né, Isso, passou por um monte de área e voltou pra ela. isso. Esse job rotation, como que ele te ajuda hoje no seu dia a dia? Então, o COI, ele é uma área mais eh, afastada do chão de fábrica, digamos assim, não é uma área que você vai pra sujar a botina. Então, por exemplo, hoje eu fico de home office. Lá no Pará, quando eu estava lá, eu ficava numa sala de controle, que é toda limpinha, é afastada da mina. Então, meu job rotation eu quis fazer numa área operacional, pra eu sentir na veia ali no dia a dia qual que era a realidade de uma área operacional, sabe. Até pra ter certeza, assim, do que eu queria pra mim, sabe. Onde eu me via mais. Então, eu acho que ter tido essa experiência ali numa área mais operacional foi muito importante pra mim, porque hoje eu consigo ter a visão dos 2 lados, né. Eu consigo ter empatia ali pelo que acontece na área operacional, e eu consegui também ver o que eu queria pra mim. Então, eu consegui vivendo, falar assim: "Olha, eu acho que eu tenho mais vontade de seguir por esse lado aqui", então por isso que foi importante, vamos geral. Imagino que a área que você tá hoje, ela tem um nível de complexidade muito grande, né, que você acaba vendo todas as áreas ao mesmo tempo, né. Isso. E assim, o job rotation que você fez lá na planta, né, você estando lá na planta, você comentou Aham. em chão de fábrica, isso pra você, qual que foi o maior desafio de estar lá e hoje o desafio de estar aqui? O que que você acha que tem mudado nesse tempo? Então,
Na época, assim, eu cheguei numa área que eu não conhecia ninguém e num contexto de pandemia, então na minha área eu já tive que me adaptar ali num cenário diferente, a começar a ter contato com as pessoas, me relacionar, enfim. E aí, beleza, consegui tudo isso na minha área, aí chegou a época do job rotation, ou seja, eu ia ter que fazer aquilo tudo de novo em uma área que eu não conhecia ninguém de novo, eu não conhecia os processos nem nada, então acho que esse foi o maior desafio, assim. É se reinventar e se adaptar e conseguir navegar em diferentes áreas, com diferentes pessoas, com diferentes problemas. Eu acho que esse foi o maior desafio, assim, Temperinho de pandemia, né? com o temperinho de pandemia, Que exatamente. torna tudo mais É, complexo, né, Mais Miguel? complexo, sem dúvida. Você, imagina. você entrou já Eu home office entrei total, já né? 1 ano e 2 meses pós início de pandemia, então já Olha entrei só. 100% home office. Como eu entrei numa área já corporativa de RH, que era uma área que naturalmente as pessoas já não tinham tanta necessidade de estar em operação, mesmo antes da pandemia o trabalho acontecia nos escritórios da Vale. Eu já comecei de home office, o meu time mesmo tinha gente de São Paulo, do Rio, de BH, de São Luís, e todo mundo trabalhando de casa. Quando eu entrei, esse modelo já estava 100% é, implementado e todo mundo já estava adaptado, já estava tudo rodando muito bem. E agora a gente está, de certa forma, começando gradualmente um movimento para a gente estar um pouco mais presente nos escritórios, se encontrando um pouco mais, mas a Vale se adaptou muito bem, eu acho, ao modelo remoto. Muita gente hoje continua morando longe, né? Bárbara, por exemplo, ainda é contratada, você é contratada do Pará ainda, não é? É, eu E, trabalho pra lá. e Aham. continua morando em BH, eu sou contratado do Rio, moro em BH. Então, é um modelo novo aí, mas que a gente aprendeu e acho que está funcionando bem hoje em dia, né? Olha, a gente vê também as tendências de inovação, mina Sim. autônoma, uma série de coisas que favorecem tudo isso, né? E eu imagino vocês entrando com essa ideia de passar para um programa de job rotation, passar para uma visão mais ampla da companhia, ter ali todas as trilhas, né, de aprendizado, carreira e tudo bem definido, que também existe essa pauta de inovação como um desafio para vocês, né? Sem dúvida. E eu acho que, assim, um ganho que a gente muitas vezes não pensa no primeiro momento, mas que é talvez o principal ganho desse possibilidade de trabalhar à distância para uma empresa como a Vale, outras empresas que têm um setor operacional muito forte, é ponto de segurança, né? Porque quanto menos pessoas você tiver ali na operação, menor a chance de você ter um acidente, com mais segurança a sua operação vai rodar. Então, até nisso a gente teve um ganho muito significativo também, né? Eu tinha prometido que não ia fazer nenhuma pergunta pegadinha, né? Bora lá, bora lá. Mas assim, eu gosto muito dessa pauta de inovação, né? A minha, acho que é aquela que mais mexe comigo, assim. Mas dentro do que vocês dois hoje têm hoje, dentro do que vocês dois têm hoje, de escopo de trabalho, o que vocês estão fazendo de diferente de quem estava lá antes, assim? Onde vocês estão inovando? Eu acho que a sua área por si só já é uma inovação É. de certa forma, né? Então, um ponto, assim, muito diferente que eu vi, assim, que hoje a gente tem trabalhado mais, investido mais, é na questão de análise de dados, assim. A minha área, ela começou a utilizar muito de dados mesmo, na rotina para tomada de decisão. E a gente começou a fazer análise preditiva, começou a trazer estatística, modelos preditivos, então, machine learning, esse tipo de coisa, assim, para tomada de decisão mesmo. Então é algo que a gente tem investido, assim, a gente tá, modelando hoje, né, não tá pronto ainda, é um processo, é um projeto, mas é algo que eu já vi que é diferente de quando eu cheguei, assim, que as coisas eram feitas de outra forma, sabe. E hoje a gente tem ido mais por esse caminho. E eu acho incrível, assim, porque é o futuro, né, assim. Com certeza Sim. é legal participar um pouquinho disso daí também, porque são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Não, E não acaba aprende. aprendendo ali no dia a dia, né? Sim. E, peraí, só, Miguel, eu vou tomar nota. Você vai falar de inovação no recrutamento, né? O que vocês estão fazendo hoje lá? Olha, não sei se dá pra gente chamar de inovação, mas eu acho que de uma maneira geral, não só o recrutamento, mas RH da Vale como um todo tem ficado cada vez mais técnico e cada vez mais voltado para número e análise de dados também. Claro que a gente está falando de uma área de pessoas, a gente nunca vai perder aquele olhar mais soft, que pensa realmente no lado pessoal da coisa, mas quando a gente fala de recrutamento, hoje a gente tem ali tudo na palma da mão o tempo inteiro para falar quantas posições a gente tem aberta, qual o tempo que está demorando para a gente preencher cada posição. Então, você tem tudo na palma da mão, você identifica muito rápido quais são os gaps, você consegue corrigir uma situação que estava dando errado de uma maneira muito mais rápida que acontecia no passado.
Às vezes, ano passado, você sabia que você tinha um problema, mas você não sabia de onde vinha aquele problema exatamente, e você ficava um pouco no tentativa e erro para consertar. Eu não falo isso nem com base na minha experiência, porque desde que eu entrei na Vale, eu acho que esse movimento já tem acontecido de maneira muito forte, mas conversando com as pessoas que estão lá há muito tempo, e a Vale tem muito empregado que tem 15, 20 anos de casa ali, que falam que essa é uma mudança que está acontecendo e que está fazendo é, uma diferença brutal no dia a dia mesmo. Legal, legal. E hoje, ali para dentro dos processos seletivos, qual que você percebe que é a próxima tendência? Vamos falar de Olha, inovação para o futuro, né? Olha, falando em processo seletivo, eu acho que primeira coisa, quando a gente pensa em inclusão para pessoas com deficiência, por exemplo, não vou citar detalhes aqui, mas a gente tem cada vez mais meios e mais recursos para garantir com que qualquer pessoa que tenha qualquer limitação física ou de fala, alguma coisa, ela consiga participar de um processo seletivo de maneira igual às outras pessoas que estão ali. Esse já é um avanço muito grande. A gente também tem trabalhado, e acho que isso é uma tendência de mercado, trabalhado com inteligência artificial no recrutamento. Então, a gente consegue, de certa forma, analisar uma quantidade muito maior de perfis, de currículo, usando a inteligência artificial, que, sinceramente, para o número de vagas e para o número de candidaturas que a gente tem na Vale, por mais que a gente tenha muitos recrutadores, seria impossível manualmente ali você olhar o perfil de cada pessoa. Então, quanto mais preciso e mais avançado for o sistema de inteligência artificial que você tem trabalhando para o recrutamento, mais correto vai ser o match do perfil da vaga que você tem com a pessoa que você está atraindo. E a Vale tem trabalhado diariamente nisso, junto com os fornecedores que fornecem esse serviço, para a gente estar cada vez melhor aí nessa frente. Legal, legal. E vocês estão me fazendo alguns favores aqui, porque eu já estou pegando ponte na minha pauta, né? Ah, vamos que vamos. Mas você falou um pouquinho de inclusão. Eu acho que é uma pauta, não tem como a gente fugir disso, né? E quando a gente trata aqui dentro da Yellow, né? Nós somos organizados em verticais. Então, a gente tem uma vertical de tecnologia, a gente tem uma vertical de marketing, vendas e comercial, quer dizer, vagas para esse perfil, né? Outra vertical que a gente chama de F&A, então é finanças, administração, recursos humanos, back-office. E uma outra vertical de engenharia e suprimentos. Então, cada vertical nossa tem um pouquinho disso que a Vale está fazendo com você, que é trazendo alguém da área para recrutar, né? Eu também sou engenheiro igual vocês e eu faço recrutamento para engenheiros. E a gente tem lá, por exemplo, tem um técnico em mineração, imagina, faz vaga para mineração. Fazendo recrutamento, né? Aí quando ele vai falar lá de lixiviação, ele entende tudo. Eu entendo pouquinho, ele entende mais do que eu. Quem que entende um pouquinho, né? Não, Mais ou eu menos. consigo conversar. Eu não passo vergonha, mas Se eu te falar que eu entendo, eu tô mentindo, viu? Eu entendo muito pouquinho Mas a mesmo. gente tem lá na equipe o mestre Silvio Rocha, tem 10 anos de recrutamento, ele entende tudo de mineração e ele é técnico em mineração. Então esse movimento é muito legal, né? E até pela nossa afinidade com o mercado de mineração, e ela nasceu dentro de uma mineradora, um caso para outro podcast, né? Quando eu estiver do lado aí, vocês me perguntam, eu Pode conto. deixar. Tá rolando, vocês conseguem ter metas de inclusão de mulheres nos programas de trainee? Isso tá funcionando? Olha, a gente não tem metas para a inclusão de mulheres no programa de trainee, mas a gente tem metas para presença de mulheres, percentual de mulheres na Vale, dentro da empresa como um todo, que acaba sendo mais representativo e mais significativo do que o programa de trainee Sim. em si. A Vale tem a meta que foi estabelecida, não vou lembrar exatamente se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas a partir do momento que a meta foi estabelecida, a meta era dobrar o número de mulheres que a Vale tinha até 2025. Então, já evoluímos muito, estamos ali, se você pegar a trilha da evolução, está no caminho certo e tenho certeza que a gente vai conseguir bater essa meta até 2025. E é algo que a empresa tem um olhar muito forte para isso também, justamente por conta do que você falou, né? Chega a ser até uma correção histórica, um movimento que está acontecendo na sociedade como um todo. E quando a gente fala de mineração, a situação se agrava ainda mais por ser uma indústria historicamente com uma presença muito maior de homens e etc. E a Vale tem feito campanhas de atração e para mostrar exatamente que o lugar de mulher é na Vale e que ela pode trabalhar em qualquer cargo ali, não só em uma posição administrativa de escritório e tal, mas na operação, dirigindo caminhão, é, pilotando alguma máquina. Então, estamos fortes nesse O movimento. slogan é esse mesmo, lugar de mulher é na Vale?
Ou Olha, você não, acabou de bolar esse? não, assim, essa é uma frase que a gente escuta muito no dia a dia e eu acho Porque que a gente essa sente frase é isso como forte, essa realidade. frase é boa, não Não é, sei, não Bárbara? sei te falar se esse é um slogan institucional, mas é algo que a gente ouve muito no dia a dia. Bom, mas fica a dica aí, por favor. Alguém da Vale que tá assistindo a gente, ó, dá Tal de crédito, viu? comunicação aí, gente. De turma de comunicação, marketing, tá dada a ideia. A gente vê muitos movimentos de uma mulher dando a mão para outra, assim. Então, tá acontecendo muito movimento também de mulheres na liderança. Então, quando você vê uma mulher empoderada ali no cargo de liderança, você se sente motivado. Você fala, sabe, é possível. Com toda a dificuldade que tem socialmente falando, você fala, poxa, tem uma mulher aqui que é gerente de operação, sabe? Então, se ela chegou lá, assim, eu também consigo. Então, é legal ver pela própria prática, assim. E esse movimento tá acontecendo. Teve um projeto que a gente fez uma vez com um cliente e tal, foi até um case muito legal. A gente apresentou junto com a WIN no Expo Brand ano passado. Foi fantástico, foi muito bacana o trabalho que a gente conseguiu fazer de contratar 40% de mulheres para 10 vagas de geologia, que aí é um mercado bem específico. Então foi um mega desafio, a gente conseguiu entregar o projeto, foram feitas as contratações e tudo. E aí, durante o programa, foi muito interessante, porque às vezes uma coisa simples e óbvia, mas a gente sugeriu da empresa de ter uma validação uma etapa de entrevista que fosse uma entrevista com uma mulher e que não fosse uma mulher do back-office, mas que fosse uma mulher da operação ou da geologia, de alguma coisa relacionada à planta. Justamente para isso, para você. Eu acho que você usou uma frase muito legal. Então, quando você vê uma mulher ali ocupando um espaço com propriedade, com empoderamento, você se encoraja, né? Então, dentro do processo, a gente fez exatamente assim: olha, já que a gente quer aqui, com esse processo, trabalhar a inclusão de mulheres numa área que assim, a gente fez 40%, mas eles tinham menos de 10% de mulheres nessa área, né, especificamente na geologia e exploração. Então tinha menos de 10% de mulheres. Então era um desafio diferenciado mesmo, assim. E aí o feedback das candidatas foi exatamente isso. Falei assim, nossa, eu achei super legal que tinha lá uma entrevista com uma mulher que era responsável pela operação, que era responsável pela geologia também. E é isso que você falou. Muito legal. Boa sua frase. Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar da sua percepção no dia a dia também, mas conversando com mulheres que acabaram de entrar, ou até com pessoas de fora da Vale mesmo que têm vontade, muitas vezes as mulheres acham que assim, isso não é pra mim, a Vale não é pra mim, ou mineração não é pra mim, e ela às vezes bota a ideia na cabeça e nem tenta, acredita que não vai dar certo, quando na verdade hoje em dia existe a porta está aberta e tem um incentivo. A Vale e também outras empresas no mercado querem a presença de mulheres porque isso está mais do que provado hoje em dia por meio de vários estudos aí, e diversidade não só é bom para o reflexo social como um todo, mas traz resultados. Eu posso capacitar, né? Então, se a gente tem um programa de trainee não é para a pessoa ficar 3 meses. Pessoa com um foco de criar carreira e posição de liderança. Então, se eu tenho isso, é bom você ter uma bagagem ali junto, e não é só técnica, né? Eu não vou ensinar só recrutamento, mas vou ensinar um pouquinho também de outras skills que são importantes para o trabalho. Bom, gente, estamos chegando no finzinho, a gente tem aqui mais um tempinho. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, né? Como que tem sido as suas perspectivas hoje de carreira dentro da Vale, assim. Eu sei que você falou que tem 1 ano e... Um ano e entrei em maio, agora tá dando 1 ano e 1 ano e 3, um ano e um ano e 2, 4 meses por e aí. 4, você já tem 2 anos e meio, 2 anos e meio. Então vocês estão ali numa fase. Como é que vocês estão olhando a carreira de vocês daqui para frente? Vocês conseguem vislumbrar isso? Vocês conseguem ter essa visão de futuro ali dentro da Vale? Dentro da Vale, sim. Eu vejo que a Vale, ela mudou muito a minha visão, assim, de mineração, principalmente porque a Vale é um mundo de oportunidade. Eu não imaginava que a Vale era tão grande igual ela é, assim. Eu limitava a Vale ali, a fase Minosina, acabou. Então, eu realmente me vejo seguindo carreira dentro da Vale, exatamente porque eu vejo que tem inúmeras possibilidades, assim. Eu posso hoje estar no COI, amanhã na operação e daqui 10 anos, sei lá, no marketing. A empresa, ela é muito aberta a isso, sabe? Não é aquela empresa que exige que você fique lá 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. A empresa, ela tá olhando muito para esse viés, assim.
rotatividade dentro da própria empresa, assim, não tem muitas pessoas que ficam por muito tempo nas áreas, assim. Então isso é algo que me brilha os olhos, assim. Eu gosto de uma rotina dinâmica, assim, sabe? Eu gosto de não me vejo, assim, não me via por exemplo, no meu último estágio, porque o meu chefe tinha 70 e tantos anos e ele sempre fez a mesma coisa durante a vida inteira. Então tem gente que se adapta a isso, né? Mas eu, Bárbara, não queria aquilo pra mim. Então, dentro da Vale, eu vejo muita perspectiva pelas possibilidades ali que eu vejo dentro da empresa como um todo, assim. Possibilidade de ir pro exterior, mudar de área, mudar de cidade, enfim. E dá pra mudar, às vezes, de carreira. Eu tenho um amigo que é engenheiro e trabalha em recrutamento. Conhece? Tamo aí, né? Não, isso que a Bárbara falou, assim, é meio clichê até, né? Falar assim, É, a Vale é um mundo de oportunidades, a Vale é muito grande, porque a gente sempre fala isso e qualquer pessoa na rua que você falar da Vale, a pessoa vai saber que a Vale é muito grande, mas eu juro que quando você chega lá dentro, ela é maior do que você achava que ela era. As coisas são realmente uma proporção muito grande e assim como a Bárbara, eu hoje me vejo na Vale também, igual eu contei aqui no começo, né? Quando eu entrei pro trainee, eu caí no RH sem ser esse o meu plano e até o final do ano passado, que foram ali mais ou menos 7, 8 meses de trainee, eu não tinha uma convicção muito grande de que eu gostava do RH, gostava do meu dia a dia, sentia que eu estava me desenvolvendo, mas eu não tinha uma convicção muito grande de, isso aqui que eu quero para minha vida, é aqui que eu me vejo no longo prazo. E aí eu peguei como oportunidade que o programa já oferecia do Job Rotation e falei que vou fazer o Job Rotation na área comercial da Vale, porque eu vinha de área comercial antes de vir para a Vale, e eu queria meio que tirar uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Falar assim, vamos ver como é que é aqui, vamos ver se eu gosto, se eu me adapto. Fiz 3 meses de Job Rotation na área comercial, gostei, foi ótimo para eu aprender até um pouco mais sobre o negócio de mineração mesmo, que era uma coisa que eu não tinha tanto contato dentro do RH, mas eu decidi que hoje eu quero me desenvolver em RH, voltei para o RH em outra área que eu estou hoje e pretendo até me capacitar, fazer uma pós em RH agora, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Então, foi o tipo de oportunidade que a Vale ofereceu para mim sem eu nem ter pedido para ela me oferecer, sabe? Uma coisa que aconteceu ao acaso e que o programa de trainee, uma empresa desse porte, eu acho que pode oferecer para as pessoas. Muito Então, foi legal. show. E já que a gente tá falando um pouquinho dos bastidores, né, que a gente tava conversando aqui, eles disseram que a Vale tá pra lançar o programa de trainee desse ano, né? Muito em breve, Tamo de olho, né? estamos de olho e pode ficar de olho que muito em breve as vagas vão estar disponíveis no portal. Faz igual o apresentador de televisão. Eu chamo aqui, ó. Olha lá, olha, Convida a para turma. aquela ali, para aquela Pra ali. aquela ali. Pessoal, vocês que têm o sonho de ser trainee em uma grande empresa, a Vale vai abrir agora, muito em breve, o ciclo para o programa de 2023, com as modalidades de Global Trainee e do Trainee Especialista em Engenharia e Geologia. A gente conta muito com vocês para contribuir com o nosso processo de transformação cultural dentro da Vale, para aprender juntos e poder se desenvolver dentro dessa empresa. Nessa Ô, hora a gente pode soltar as palminhas pra ele. Pô, não sei se eu nasci para isso, é difícil. não, Bárbara, gente, a gente tinha divulgado que era você que ia vir. Você Pois trouxe é. uma ótima Eu trouxe surpresa. a Me estrela do convidou de dia. última hora, você não tinha Pô, nada foi disso. ótimo, você. Foi ótimo, ótimo. Não, se você quiser fazer de novo, a gente corta, edita. Não, Não, tô nasci pra brincando. isso, não. Agora. Difícil. Você vai olhando pra câmera, parece que ela tá olhando de volta pra você, abrindo o olho assim. Olha, muito bom, gente. Então, ó, fiquem de olho aí daqui a pouquinho. Pode seguir a Vale no Instagram, no LinkedIn. Dá uma entrada no site lá de vez em quando. Já já divulgação. E aí eu sei que a gente aí que tá assistindo a gente vai se candidatar lá também. Vai ser ótimo. E Muito em breve. a gente faz questão do lado de cá também de compartilhar, divulgar. Pela admiração e pela parceria que a gente já tem tido com a Vale. Tem sido ótimo. Bom, os dois passaram no processo de trainee. Tem alguma dica para quem vai se candidatar no da Yellow, no da Vale? O que vocês acham que vocês fizeram de certo, que vocês passaram? E se preparar, assim, não se limitar, tem que conhecer a empresa, tem que conhecer missão, valores. Não, isso é importante. Mas a pessoa tem que se conhecer primeiro, assim, sabe? Eu lembro que na minha época eu fiz uma linha do tempo da minha vida, né? Eu tinha 23 anos, super nova e tal, nunca tinha tido uma experiência profissional CLT, né? Eu era estudante ainda. E eu ficava, cara, como que eu vou mostrar para essas pessoas quem que é a Bárbara, assim, só com uma experiência de um estágio, né? Aí eu parei pra pensar e falei assim, não, não é só o estágio que forma a Bárbara, né? Não é só essa experiência que limita quem eu sou. Então eu fiz uma linha do tempo, me ajudou muito, assim, e eu tracei eventos importantes na minha vida
e me fizeram chegar onde eu estava naquele momento, né? Que faziam, assim, que foram responsáveis por fazer quem eu era naquele momento ali. Isso é muito importante porque dentro desses processos tem tem muitas perguntas comportamentais, o pessoal não quer saber, assim, como que foi seu estágio técnico X? Eles querem te conhecer, sabe, assim, eles querem te conhecer comportamentalmente. Então você tem que saber quem você é para as pessoas te conhecerem. Então é muito importante se conhecer. Então eu dou a dica aí dessa linha do tempo aí, com Prática a dica, eu gostei, achei interessante. enfim, estágio também é importante, né, vivências dentro da faculdade, uma atlética, um grêmio, uma empresa júnior, assim, tudo que você viveu que foi importante. Às vezes uma viagem, intercâmbio, algo que mudou sua vida mesmo e que você pode trazer para esse processo para contribuir aí. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer numa entrevista, né? Eu falo assim: olha, me conta algo sobre você que não está no seu currículo, né? Ou que não está no Aham, seu LinkedIn, exatamente. né? E eu acho que é legal você ter essa visão, esse autoconhecimento antes de ir para um processo seletivo, porque se você tem esse autoconhecimento, você se conhece, a pessoa que está do outro lado também está querendo te conhecer. Sim, Então, se você não se conhece, a lógica parece simples, sim. mas é brilhante. E foram quantas etapas, mais ou menos, você lembra? Olha, foi a primeira etapa online, né, aí beleza, a gente se inscrevia, aí tinha os pré-requisitos lá que tinha que ter, não lembrar ao certo quais eram os pré-requisitos, mas era, por exemplo, no mínimo 2 anos de formado. A segunda etapa foi uma provinha, aí era uma provinha que testava conhecimento inglês, né, porque o meu programa foi Global Trainee, então ele demandava o inglês. Além disso, dentro dessa provinha, fazia o fit cultural com a empresa e tinha algumas questõezinhas de lógicas. Então essa foi a primeira grande etapa. Aí depois dessa etapa teve uma dinâmica, online, junto com uma entrevista online em seguida, individual, com o pessoal da Cia de Talentos. Até então não tinha nenhum envolvido da Vale nisso. E a última etapa foi presencial, foi a etapa mais legal, assim. A gente foi para o Rio de Janeiro na época, você não pegou isso, A né? sua foi presencial, a minha É. foi online. Não, foi muito legal. A gente foi para um hotel no Rio e foi totalmente presencial, assim, dinâmica, em grupo, com os gestores, assim. Teve dia, né, que eles dividiram em vários dias, porque eram vários candidatos. Teve dia que teve visita do presidente, diretor da Vale. Enfim, foram várias pessoas da empresa lá, pro processo. A gente conheceu o pessoal, conseguia trocar ideia com o pessoal durante o dia, né? E aí foi isso, assim, uma dinâmica presencial. Quem passava na dinâmica ia pra entrevista final com o gestor. Não necessariamente era o gestor da vaga. Era um gestor da Vale, né, que Era. O representando a meu Vale. tinham 2 gestores, coincidentemente, um dos gestores foi o meu gestor, mas não era regra, e tinha uma pessoa do RH da Vale e uma pessoa do RH da Cia de Talento. E aí, nesse momento, é que rola aquele tanto de pergunta comportamental, né. O pessoal não quer saber, assim, que você fez de flotação, sei lá, no seu estágio? O pessoal não quer saber disso, o pessoal quer te conhecer, então por isso que é tão importante se conhecer, sabe. Vamos lá, onde foi que você, digamos assim, aonde você passou no processo? Qual que foi a sua melhor etapa? Olha, eu vou te falar que eu não sei onde que eu passei, até porque quando eu fiz o programa, eu fui para o RH, mas isso eu não contei, vou contar agora. O RH, na verdade, foi minha terceira entrevista no processo de trainee, porque na minha época não mudou tanto o processo seletivo em si. A gente fazia inscrição, tinha a mesma provinha que a Bárbara falou, uma dinâmica de grupo, e a gente ia para a entrevista final junto com um desafio que tinha em grupo. E aí, o dia que fiz uma entrevista para a área de excelência operacional da Vale, não fui aprovado. Depois eu fiz para a área comercial da Vale, também não fui aprovado, me chamaram para RH, e aí eu fui aprovado. Então eu acho que, no meu caso, rolou uma avaliação ao longo das 3 entrevistas. Eu acho que sentiram que eu estava muito empenhado, acho que assim como a Bárbara, eu tinha mapeado na minha cabeça os principais acontecimentos na minha vida e como é que aqueles acontecimentos me construíram como pessoa, como personalidade. E você saber contar isso com clareza, com uma quantidade de detalhes que passa a impressão do que aconteceu também, sem se alongar tanto naquela experiência, é uma coisa a se pensar importante para uma entrevista de emprego. Quando você se conhece, fica muito claro para as pessoas que você tem uma conexão com a empresa, porque isso é muito importante, assim. Eu, por exemplo, se eu tivesse ido para algum trainee de alguma empresa, assim, que foca muito, por exemplo, nos resultados, assim, é um ambiente mais de pressão, assim, e dentro das dinâmicas de grupo eles olhassem para isso, né, se eles quisessem ver, assim, vamos ver como que a Bárbara age sob pressão.
Se tivesse ido numa empresa dessa, possivelmente eu não teria passado, porque eu não teria fit com essa empresa. Outras pessoas têm, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Conforme se você se conhece, você consegue até vender que você tem o fit ali com a empresa, né? Então, isso foi bacana. Não sei se você sentiu isso, mas... Isso é verdade. Eu tinha muito essa sensação de que o processo foi muito tranquilo o tempo inteiro. Em momento nenhum, assim, claro que vem perguntas situacionais durante uma entrevista, durante uma dinâmica, mas eu nunca sentia, sei lá, um olhar, um tom de pressão, de Sim. querer te colocar numa situação onde você fica desconfortável e ver como é que você se sai em relação àquilo ali. É claro que o mercado de trabalho não são só flores, mas durante o processo seletivo, eu realmente sinto que as pessoas estão ali para te deixar à vontade e deixar você dar o melhor de si mesmo. E eu acho que isso faz Faz uma toda a diferença boa. diferença. Eu, para ser bem sincero, não foi o único processo de trainee que eu fiz quando eu fiz o da Vale. E eu tive algumas experiências onde eu sentia realmente que a Eu pessoa também. estava querendo te espremer ao máximo ali e tal. É, acho que são estratégias diferentes, né? Mas o da Vale eu não sentia que já tinha Pessoas muita. diferentes, né, Exato, talvez. são perfis São perfis diferentes. diferentes. E assim, um processo seletivo, né? A gente fala que ele é uma seleção dupla, né? O candidato também está escolhendo a empresa. Ele não é porque ele participou da primeira entrevista que ele é obrigado a aceitar a proposta. Mas uma vez que ele está no processo seletivo, é importante que a pessoa conheça a empresa e fala, não, eu quero trabalhar aqui, né? Então, acho que se vale uma dica também, se eu posso dar uma dica, não só para um programa de trainee, mas para qualquer vaga que você for participar na sua vida, prepare perguntas também. Entenda quem é a empresa e alguma outra dúvida que você pode ter ali sobre a empresa. Realmente tem que estar linkado ao nosso propósito de vida, assim. Isso faz muito sentido pra mim. Gente, estamos chegando no final. Posso fazer uma breve observação em cima do que a Bárbara falou uma hora, Claro, contando da claro. experiência dela quando do processo seletivo? Porque você é da turma 2020, né? Um ano antes da minha. Quando ela entrou, a gente não tinha dentro da Vale o programa de trainee especialista em engenharia e geologia, que hoje a gente tem. Ou seja, na época dela só existia o Global Trainee, e por isso 100% das vagas exigiam que os candidatos tivessem inglês avançado ou fluente. E hoje em dia essa não é mais a realidade dentro da Vale. O Global Trainee continua pedindo inglês avançado ou fluente, mas o trainee especialista não tem exigência nenhuma de inglês. E eu não vou poder dar esse número com precisão, mas nos últimos anos aí costuma ser em torno de 75% das vagas para o trainee especialista e 25% dos globais. Então, é certo dizer que a grande maioria das vagas do trainee da Vale hoje não tem exigência de inglês para os candidatos. Muito bom. Isso eu acho que é uma mudança que a gente tem visto muito dos critérios de seleção, né? Por exemplo, eles estão falando de processos de 2020 para cá. Então, são processos relativamente mais recentes, né? Então, quando a gente conversa com algumas pessoas que foram trainees há 15 anos atrás, a gente conversou com muita gente, né? Porque para nós, cara, foi um grande desafio desenhar um programa de trainee para a Yellow, né? Bom, nós somos uma startup, nós somos uma empresa. Hoje a gente é a maior de Minas, mas a gente é pequeno, se você for pensar em comparação com outras grandes empresas, né? E foi a primeira vez que a gente viu um trainee para uma empresa do nosso segmento, de recrutamento especializado. Então, a gente não tinha muito benchmark para fazer. E aí a gente foi conversando com pessoas que tinham participado de processo seletivo, desculpa, de processos de trainee, pessoas de RH que tem uma gratidão imensa por várias delas que conseguiram compartilhar e contar um pouquinho pra gente como que eles faziam por trás da cortina, né? Porque a divulgação e tudo a gente sabe, mas como é que você prepara uma dinâmica, né? Como que você trabalha engajamento ali dentro? Então a gente teve vários desafios e é muito interessante isso que você falou, porque quando você pega um trainee há 15 anos atrás, o processo era completamente o contrário, era aquela entrevista sabatinando a pessoa, espremendo a pessoa, era uma análise de currículo que se Experiência tivesse no uma... exterior, tinha que ser da faculdade X, Gente, né? tinha um negócio todo assim, e aí quando você via, entrava todo mundo, aquele grupinho quase que irmãos gêmeos, né? Todo mundo muito uniforme ali dentro. Então, e a gente falou muito de inovação, a gente falou de diversidade. Eu acho que o programa de trainee, tanto da Vale quanto da Yellow e tantos outros que a gente tem visto anunciando aí, acho que está na fase, né? Está na época.
Tá na estação do programa de trainee, a gente tá Chegando no nessa. final do ano, né? Vai chegando no final do ano. Eles são uma porta de entrada, não só para entrar dentro da empresa, mas para ser protagonista de próximos passos também aí, cada uma dessas empresas. Bom, gente, olha, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, estarem aqui com a gente. Foi ótimo o nosso papo. A gente podia ficar aqui até amanhã de manhã. Nós temos aqui uma janelinha que a gente precisa cumprir. Olha, Bárbara, de prontidão você aceitou o nosso convite. Foi ótimo o nosso papo. Obrigada. Ainda Eu que trouxe, agradeço. né? Ainda trouxe Trouxe o Penetra. o Penetra. Miguel, muito obrigado. Valeu Fico demais. muito feliz de você ter compartilhado com quem está escutando a gente aqui, quem está assistindo a gente sobre o programa de trainee da Vale. A gente também vai divulgar para vocês que já estão se inscrevendo aqui, vai ser ótimo a gente poder divulgar também. As inscrições da Yellow abrem dia 29 agora, de agosto. Então, até lá a gente tem uma série de conteúdos, até para você conhecer um pouco mais da Yellow, conhecer um pouco mais do programa. Então a gente vai soltando aos pouquinhos. Fica de olho. Além desse podcast aqui, na semana que vem a gente tem uma outra live aí também com o Gabriel e a Júlia. Gabriel é head aqui, gerente aqui no time de tech em Belo Horizonte. A Júlia é gerente lá da nossa unidade de São Paulo. Eles vão compartilhar um pouquinho do que é a Yellow de dentro e acompanha aí pelas nossas redes também. E fica de olho. Inscrições dia 29. Turma, obrigado. Um grande abraço. Gente. Obrigada. Valeu demais, gente.